Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. Encerramos hoje 2 longas rodadas de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Somente com informação livre, precisa, o ouvinte poderá escolher autonomamente, dono do seu voto, em quem emprestar a confiança lá para aquele ou aquela que desejam governar o estado do Paraná. O entrevistado de hoje é o deputado federal João Arruda, candidato do MDB. O tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato João Arruda, bom dia. Bom dia, Daniel. Um prazer muito grande estar com você, com o Mark, todos os ouvintes aqui da RIC+. O candidato, havia uma expectativa com a sua entrada na campanha lá atrás de que o senhor fosse disparar nas pesquisas pelo fato de ser do MDB, o maior partido do Paraná, de grande estrutura, de ser sobrinho do senador Roberto Requião. Mas as pesquisas têm mostrado o contrário, uma leve subida. Por que o senhor atribui esse resultado pelo que se conhece das pesquisas eleitorais até agora? Subida é curva. Nós não podemos analisar os números da Data Barros ou da Data Traiano. A Radar é uma empresa contratada pelo gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, que é grande cabo eleitoral do Ratinho Júnior. E essa outra pesquisa, Arbeit de Londrina, um sujeito me procurou em Londrina, me ofereceu a pesquisa, eu não quis comprar, no dia seguinte ele vendeu para o Ricardo Barros. Ou seja, é a Data Barros. Mas o importante é que mesmo as pesquisas frias dos meus adversários demonstram que existe um crescimento muito grande da minha candidatura. Em relação a eles, inclusive, o Ratinho caiu nas pesquisas deles, as pesquisas compradas por eles, e também a Cida Borghetti se manteve, aumentou um pouco menos de 1 ponto. Eu fui o candidato que mais cresceu em todas as pesquisas, inclusive as pesquisas deles. Eu tenho certeza absoluta que eu vou para o segundo turno, e no segundo turno não vai ter como o Ratinho Júnior fugir dos debates. Ele vai ter que olhar no meu olho e nós vamos debater o futuro do estado do Paraná. O ouvinte tem percebido de que nos últimos dias, digamos assim, esquentou a campanha. O senhor foi à televisão e o rádio ao ataque contra o candidato Ratinho Júnior, principalmente. Ele reagiu, ganhou o direito de resposta. Por que o ataque frontal? Eu não tenho atacado o Ratinho Júnior. Tenho feito uma campanha limpa. O que eu digo é que é uma disputa política. O Ratinho Júnior foi secretário do Beto Richa. Hoje nós temos uma outra operação policial em relação ao pedágio no Paraná, que investiga pessoas ligadas ao governador. O governo está cheio de problemas e o Ratinho Júnior fez parte desse governo. É o que eu digo na televisão. Não entendo por que ele ganhou o direito de resposta. Ele tem me atacado de maneira baixa e sorrateira. Me atacado a minha família e falado de investigações que não existem. Eu não uso o meu programa eleitoral para falar das investigações que ele está envolvido. 4 operações. Se eu fosse falar das operações que ele está envolvido, eu passaria o tempo inteiro de televisão falando disso. Ele foi delatado na Lava Jato, ele foi delatado na operação da Receita Estadual, ele está naquela operação Pecúlio que prendeu o prefeito de Foz do Iguaçu, ele está na Gafanhoto, que trata de funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa do Paraná, mas sobre isso nós vamos falar no debate, olho no olho. Se sexta-feira ele comparecer e não for covarde, eu quero falar sobre isso com ele, sobre as operações das quais ele está envolvido. Por mais que eu entenda que o eleitor não merece isso, o ouvinte da RIC não merece esse jogo baixo e sorrateiro. Exatamente por isso que eu não vou usar o meu precioso tempo de televisão para agredir o meu adversário. Eu vou falar de propostas e fazer um embate político. Do lado de lá nós temos o Ratinho Júnior, que é o principal candidato do Beto Richa. Ele faz parte de um grupo político, não tem como esconder isso, faz parte da sua história. E eu faço parte da oposição. Eu sempre fiz oposição a esse modelo de gestão, que tinha lá o Beto Richa como governador, a vice, a Cida Borghetti, e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior. Esse é o debate que eu quero fazer. Dentro desse espírito, apareceram 2 fatos que lhe envolvem aí no debate político. Um, eu já perguntei na vez passada e vou reiterar. É o caso da citação do seu nome na Operação Carne Fraca. Esse é o primeiro. E o segundo, que eu não trouxe a discussão na nossa primeira entrevista por entender que esse assunto passou, foi um acidente de trânsito cuja pena o senhor já pagou, mas esse tema voltou ao noticiário e eu me vejo forçado a questionar. Vamos começar por esse. Quantos anos o senhor tinha quando se envolveu num acidente de trânsito que 2 pessoas morreram? 25 anos.
O que aconteceu naquele incidente, candidato João Arruda, e por que isso voltou à discussão eleitoral agora? Isso já teve discussão eleitoral no passado, já exploraram isso contra mim quando o Requião disputou eleições. Foi um acidente de trânsito que aconteceu, infelizmente. Algo que não é que me traz qualquer tipo de memória boa. Isso me traz muita infelicidade, muita tristeza por ter me envolvido em um acidente de trânsito. E o senhor foi condenado? Fui condenado em pena máxima. E foi condenado por homicídio culposo? Culposo que é sem a intenção de cometer o crime. E a exploração desse caso no período eleitoral lhe causa que tipo de reação? Porque muita gente, pelo fato de o senhor ter escolhido uma vida como inicial eleitoral, como deputado, isso não tem a dimensão que se alcança numa campanha a governador. É verdade. De repente, o senhor é candidato a governador e aparece no noticiário que o João Arruda matou 2 pessoas no trânsito. Mas eu não matei 2 pessoas no trânsito, foi um acidente. Mas a leitura eleitoral é essa. Um episódio triste da minha vida que, infelizmente, aconteceu. O jogo baixo e sorrateiro dos meus adversários, uma agressão a todas as pessoas envolvidas, a minha família, as pessoas envolvidas. Eu cumpri pena, fui condenado e nunca disputei um cargo público sem antes ter cumprido toda a pena em relação a esse acidente. Algo que, se eu pudesse voltar no passado, eu teria mudado a minha história, não teria saído de casa naquele dia. Mas, infelizmente, um acidente, algo que poderia ter sido evitado se eu não tivesse saído de casa. Do mais, é algo incontrolável, infelizmente. A própria justiça disse que eu não tive a intenção. Vamos ao outro fato, a citação do seu nome na Operação Carne Fraca. Não existe investigação sobre o caso. É um sujeito que foi preso, eu denunciei esse sujeito um ano antes da operação e não existe nem investigação. E ele me coloca na televisão como um investigado da Operação Carne Fraca, enquanto os representantes dele, deputados federais, ninguém pediu para que ele fosse exonerado, para que ele fosse afastado do cargo. Ele tem que tomar muito cuidado com esses ataques e essas agressões, porque isso pode voltar para ele. Olha bem, aqui, Denian, o Ratinho Júnior é do PSD. O seu padrinho político se chama Eduardo Seara. Você conhece o Eduardo Seara? Muita gente já conhece o Eduardo Seara, histórico dele. Ele é um cara que é um empresário da política. Tem negócios em Foz do Iguaçu, tem negócios na fronteira, foi chefe da Casa Civil do Beto Richa. E o Eduardo Seara é afilhado político do Gilberto Kassab. Você conhece o Gilberto Kassab? Também é ministro do Temer. Aliás, quem está financiando parte da campanha do Ratinho Júnior, através do fundo partidário do PSD. Ele me acusa de ser o candidato do Temer no Paraná. Vamos colocar os pingos nos is. O Ratinho Júnior faz um jogo baixo e sorrateiro, ele esconde a sua história, veste uma máscara de oposição e de renovação, quando ele teve aí com o Beto Richa, com o Gilberto Kassab, com o Michel Temer. O pai dele era garoto propaganda da reforma da Previdência do Michel Temer e recebia por isso, era remunerado por isso, assim como a TV, o SBT e a Rede Massa recebeu 60 milhões de reais, uma concessão pública, que hoje não coloca nem os meus comerciais eleitorais na televisão. Isso é crime. Quero parabenizar a Jovem Pan e a RIC, que é uma concessão pública e que faz uma gestão de acordo com o que exige a legislação, diferente da TV Massa, que é uma concessão pública e eles tratam como se fosse deles. Imaginem se essa turma ganhar o governo do estado, eles vão achar que o Palácio do Iguaçu é deles, agora a história da Ilha das Cobras, do Canguiri que vai vender. Veja bem, eu estou achando tudo muito estranho aqui. O eleitor paranaense, o eleitor aqui ouvinte da RIC+, precisa prestar atenção nesses candidatos, nas suas propostas e no seu comportamento. Não a maquiagem que eles colocam na televisão ou a máscara que eles vestem para se fantasiar de candidato de oposição, renovação e independente. Candidato, o senhor está citando aqui do seu adversário, principal adversário, vários incidentes e os seus adversários lhe atacam por outro lado. O senhor é sobrinho do senador Roberto Requião, cujo governo foi bastante controverso, para eu ser leve aqui. Numa eventual vitória sua, aquela turma que esteve ao redor do Requião vai ter cargos no governo? O governo Requião foi o governo com suspeita de corrupção no Porto de Paranaguá. O seu tio, Eduardo Requião, foi encontrado no gaveta, na Operação Dallas, da casa dele, dólares misturados entre cuecas e meias. A suspeita do seu outro tio, Maurício Requião, na questão de compra superfaturada de televisão cor de laranja. Então há também contra o João Arruda uma suspeita no sentido de que, em ganhando o governo, digamos assim, histórico do Requião
vá desembocar na sua administração. Os seus tios, por exemplo, Maurício, Eduardo Requião, o seu tio Roberto Requião, terão que influência num eventual governo do João Arruda? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de repetir aquilo que eu disse aqui no primeiro programa e na nossa primeira entrevista. Eu aprendi com o Requião a exercer as minhas funções, assim como ele exerce na vida pública, com muita independência. Eu não tenho compromisso nenhum de cargos com ninguém, com nenhum partido ou com ninguém. E nem com seus tios. Ao contrário dos outros candidatos que têm compromisso com o papai, com a titia, eles sim têm compromisso com tios. Eu não tenho com ninguém, eu tenho compromisso com o interesse público, eu tenho compromisso com o interesse do Paraná. Agora, já que você fez algumas acusações, eu não faria a pergunta da mesma forma que você fez. Até porque o Eduardo Requião foi absolvido em relação a questões dos portos. Mas não foi por mérito, né? Foi por uma questão processual. O Maurício Requião foi absolvido por questão do mérito também das TVs laranjas que você citou aqui em relação à tecnologia que foi implantada dentro da sala de aula, mas isso não tem nada a ver com essa disputa eleitoral e com o meu mandato. O meu mandato, porque foi esse o objetivo principal da tua pergunta. Eu vou exercer com muita independência, estou com muita vontade, com muita disposição. Quero trabalhar com as melhores cabeças do estado do Paraná. Não tenho compromisso de cargos com ninguém. Marques Souza, os ouvintes da Jovem Pan querem saber o que do João Arruda? Vamos começar com o Maximiliano Valenga, aqui de Curitiba. Ele pergunta sobre a sua promessa de baixar gás, luz e água, se isso não é populismo. Não, não é populismo. Isso é melhorar a distribuição de renda da população e, por consequência, melhorar a economia do Estado. Ao baixar o preço da água, da luz e do botijão de gás, é mais dinheiro no final do mês para que a família paranaense possa gastar com comida, possa gastar no comércio, possa aquecer a nossa economia. Hoje nós temos 90% das famílias no Paraná endividadas, contra uma média nacional de 56%. Eu sou deputado federal e ouço muito no Congresso Nacional que as famílias do Nordeste estão sofrendo muito mais do que as famílias do Paraná, porque nós vivemos uma outra realidade aqui, com a história do ajuste fiscal, muito pelo contrário. Hoje as famílias paranaenses sangram muito mais do que as famílias que vivem em outros estados que têm o apoio do governo. O nosso modelo que está sendo apresentado aqui é um modelo de gestão, um modelo de governo para quem mais precisa, porque gente rica não precisa de governo, Mark. Gente rica contrata um médico particular, paga um convênio particular ou coloca o seu filho em uma escola particular, uma escola privada. Já gente mais simples, que não tem poder aquisitivo, precisa de educação pública, precisa de saúde pública e de programas sociais executados, elaborados, formulados e executados por empresas públicas estatais, das quais nós temos o direito porque somos acionistas dessas empresas. São várias perguntas, candidato, mesmo estilo. Vou puxar uma aqui do Carlos Alberto Santos, mas elas se repetem. Sobre o seu sogro, João Malucelli, que foi envolvido na operação do GAECO, a Operação Rádio Patrulha. Isso atrapalhou a sua candidatura? Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Meu sogro essa é a baixaria. Meu sogro é uma pessoa que eu tenho muito carinho, é avô dos meus filhos, é pai da Paola. A Paola tem sofrido muito com essa questão nos últimos dias. E realmente, fazer campanha sabendo que a tua mulher está em casa, triste, chorando, chateada com o que está acontecendo, atrapalha muito. Mas eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história, até porque fui o primeiro a denunciar a tal da patrulha rodoviária. Não a corrupção da patrulha rodoviária. Lá atrás, eu recebi denúncias de prefeitos da minha base eleitoral que era inviável um programa de governo em que o prefeito tinha que pagar o combustível e o motorista. Eles só terceirizavam as máquinas e colocavam à disposição dos municípios. Era mais barato para o município e para a prefeitura terceirizar diretamente. Bruno Gonçalves, aqui de Araucária, pergunta: pedágio, baixa ou acaba? Pedágio não vai ser prorrogado o contrato. Termina em 2021, graças a uma medida provisória que nós aprovamos no Congresso Nacional. Eu fui contra qualquer tipo de prorrogação, mas o que passou foi a não prorrogação dos contratos de pedágio no modelo implantado na década de 90. Os que vieram depois têm a possibilidade da prorrogação. Eu sou o único que posso dizer que vou implantar um novo modelo. E vou tratar desse assunto com muita responsabilidade. É um assunto bastante complexo, debatendo com toda a sociedade para que a gente tenha diretrizes claras do que queremos, que a tarifa seja mais justa, mais baixa e que as empresas façam os investimentos. Hoje, tem uma empresa ligada ao governo do estado que está sendo procurada pela Polícia Federal.
Vamos aguardar com muita responsabilidade os desdobramentos das coisas, mas eu sempre questionei esse modelo de monitoramento e fiscalização dos contratos de pedágio. No meu governo, eu vou ter um órgão independente, um conselho independente para fiscalizar o pedágio no Paraná, sem que sejam pessoas ligadas ao governador, cargos de confiança do governador, que sejam pessoas da sociedade, indicadas pelo Ministério Público, pelo Judiciário, por associações comerciais, por entidades, assim como algumas pessoas ligadas ao governo também. Mas a grande minoria, para que a maioria sejam pessoas da sociedade e que elas possam investigar e acompanhar a execução dos contratos das empresas de pedágio no Paraná. Vou fazer diferente do que se propôs a fazer o vice, o candidato a vice. Eu não estou aqui só atacando o ouvinte, muitas vezes fica, puxa vida, se concentre nas suas propostas, mas é importante que o povo paranaense, que os nossos eleitores saibam. O candidato a vice do Ratinho Júnior se chama Darcy Piana. Ele foi presidente da Fé Comércio, tinha que defender os interesses dos comerciários. E ele assinou um documento pedindo a prorrogação dos pedágios no Paraná. Assim como o Coronel Malucelli, também, que é vice da Cida Borghetti, era presidente da FETranspar, da Federação dos Transportes, também pediu a prorrogação dos contratos de pedágio do Paraná. Os contratos que estão aí. Aliás, esse presidente da Fé Comércio também se posicionou a favor do aumento de impostos das pequenas empresas. Ele que é presidente de uma entidade chamada Fé Comércio. Dá para entender uma coisa dessas, Marco? Olha só, candidato, o Ali Fernandes pergunta sobre o IPVA. Lembrando que o atual governo aumentou o IPVA, dizendo que tinha que fazer caixa. O Beto Richa saiu do governo agora dizendo que deixou o dinheiro em caixa. Então dá para baixar o IPVA agora? Não sei, eu vou ter que estudar muito esse assunto, é bastante complexo, as pessoas me pedem toda hora, olha, anuncie que você vai baixar o IPVA. Eu não vou fazer isso, eu preciso analisar muito bem, estudar o assunto, porque grande parte do que vem do IPVA, do que vem do imposto, da taxa do IPVA, é repassado para os municípios. Mais da metade do que o governo arrecada é repassado para os municípios. Uma redução teria que ser obrigatoriamente feita no que o governo estadual arrecada, que não é grande parte do que se arrecada através do imposto do IPVA, da taxa do IPVA. O Júnior, do bairro Alto Boqueirão, aqui em Curitiba, pergunta o que você acha das privatizações de presídios. Privatização de... Eu acho que nós temos condição de gerenciar os presídios no Paraná com os nossos agentes penitenciários. É preciso construir novas penitenciárias. Não sou radicalmente contra a parceria público-privada, desde que o interesse público prevaleça. As privatizações, as terceirizações, elas dão margem para muita corrupção. A gente está vendo aí agora a questão do pedágio. Portanto, vamos analisar com muitos critérios essas possibilidades. Mas eu entendo que a nossa Secretaria da Justiça, o DEPEN, pode sim administrar, gerenciar as penitenciárias. Eu quero dizer também, aproveitar que a pergunta foi sobre o sistema prisional, nós, durante o governo do MDB, construímos 14 penitenciárias. Eles não construíram nenhuma durante o último governo do Beto Richa, que tinha lá como seu secretário de Desenvolvimento Urbano o Ratinho Júnior e a vice Cida Borghetti. Eles não construíram nenhuma. É preciso construir novas penitenciárias, buscar o dinheiro que foi perdido do fundo ligado ao Ministério da Justiça e uma penitenciária aqui na Grande Curitiba para atender aos presos temporários. Essa proposta veio da Ordem dos Advogados e é exatamente o problema que nós enfrentamos, porque as cadeias, as delegacias se transformaram em cadeiões, estão superlotadas, uma situação desumana tanto para os agentes penitenciários quanto para os presos, assim como isso faz com que as delegacias não consigam trabalhar na questão da segurança pública do Estado. Última, Mark. Olha só, o Rodrigo Braga faz uma pergunta que tem a ver com a sua principal proposta, que é baixar as contas de água, gás e luz. Quem vai pagar isso? Como é que você vai fazer para tirar do caixa das companhias Os sócios públicas da isso? Sanepar e da Copel, na distribuição de dividendos. O Conselho é que define. Hoje o teto é de 50%, o máximo. Durante o nosso governo, o que nós usávamos era o mínimo, que era 25%. Isso não prejudicou em nada o andamento das empresas públicas e nós tínhamos duas empresas extremamente eficientes. O que nós não tínhamos lá eram cargos de consultores altíssimos, jetons altíssimos. Aliás, quero anunciar aqui que nenhum secretário do meu governo, nenhum membro do meu governo vai poder acumular cargo de secretário com jeton. O sujeito que está preso, que foi secretário do Richa, tinham vários secretários que foram presos aí durante essa operação do governo anterior. O Ratinho Júnior, lembrando aqui, que foi secretário do Richa também, mas não foi preso. Eles ganhavam o salário de secretário, acumulavam o salário de secretário com jetons. Esse Deonilson Rodo, ele ganhava perto de 100 mil reais
por mês, enquanto eles ofereciam aumento para os professores de 1%. Candidato João Arruda, eu quero agradecer muito a presença aqui à Jovem Pan. Vou lhe dar aí 30 segundos para suas despedidas. Quero agradecer a oportunidade de parabenizar a Jovem Pan, o Leonardo Petrelli, que é o empresário responsável pelas concessões públicas, que ele exerce o seu papel, dando a oportunidade não para o João Arruda vir aqui apresentar as suas propostas, ou para o Ratinho Júnior, ou a Cida Borghetti e outros candidatos se apresentarem durante o período eleitoral, mas para que o eleitor possa escolher entre os melhores candidatos, entre os mais preparados, e que eles possam participar de fato do processo eleitoral. No ano que vem, eu tenho esperança de que nós vamos mudar a história do nosso estado. Vamos voltar a ser referência em educação pública, geração de empregos e renda, uma saúde pública de qualidade e eficiência na gestão com resultados. Muito obrigado, Denian, pela oportunidade, Mark também e toda a equipe da Jovem Pan.